Senhores, tudo bem? Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia? Lembrando que o tema desse semestre é ética. Nós estamos estudando a ética. Nessa última aula, da aula da semana passada, na aula de hoje, nós estamos vendo o existencialismo, aprendendo sobre a ética existencialista. E qual autor nós vamos ver hoje? Nós vamos ver Martin Heidegger. Isso mesmo, porque alemão a gente tem que falar forte, né? O Heidegger. Na última aula, nós vimos Sartre e Simone de Beauvoir. E agora nós vamos ver Heidegger. Bem, lembrando que o existencialismo, de forma geral, ele busca compreender a existência humana. Ele dá essa ênfase à existência humana, o que é existir, a importância da existência, busca compreender o que é existência. Para quê? Para saber, então, como o ser humano deve existir. Se o ser humano compreender o que é existência e decidir a melhor forma de como ele deve existir, aí sim nós temos uma ética. Porque o que é a ética? É a normatização do comportamento do ser humano em busca da felicidade pessoal e comunitária. Podemos resumir a ética nisso, né? Conjunto de leis que rege o comportamento humano a fim de buscar seu fim último e assim por diante. Então, vamos compreender a existência, descobrir qual é o melhor modo de existir e assim nós vamos formular uma ética, as regras do nosso comportamento. Bem, e qual que é a novidade do Heidegger? O Heidegger, ele, como todo bom filósofo, ele vai gostar de dar alguns termos próprios da filosofia dele. E um termo interessante da filosofia dele é o Dasein. Dasein para ele é o ser humano, tá bom? Ele não diz ser humano nas suas obras, raramente o homem, ele sempre diz Dasein, que é o Heidegger. Isso aí mesmo, gente. Dessa forma de pronunciar, bem gritado assim. Essa palavra alemã, traduzida para o português, seria mais ou menos ser aí, na impressão no sentido de o ser jogado aí, o ser lançado aí. Porque, segundo ele, o ser humano é um ser criado, jogado, lançado ao mundo em situações que ele não controla, em um mundo que ele não pediu, mas é lançado a esse mundo, é obrigado a conviver com a consciência da sua finitude, com a possibilidade do não existir um dia, que é a morte, e mesmo assim, nesse inteirinho de ser lançado ao mundo sem ser pedir, com situações que ele não controla, ele é obrigado a dar sentido à sua própria vida, porque é ele que constrói a sua própria existência. E aí a gente lembra qual que é a base do existencialismo, o ser humano que constrói sua própria existência. O Heidegger também vai destacar muito as possibilidades do ser. Para ele, o ser, ou seja, a existência, ela possui inúmeras possibilidades. O homem pode se configurar, se montar e se remontar de diversas formas. E isso é a construção do homem. Ele não só pode escolher o que ele vai fazer, como as possibilidades de escolha são infinitas. Embora o homem seja finito no campo do tempo, ou seja, ele tem consciência que um dia ele vai morrer, mas ele é infinito na possibilidade da escolha. Ele tem um amplo campo para escolher de que forma ele quer existir e como ele quer existir, como quer ser. Então esse é o existencialismo de Heidegger, embora ele não gostasse de ser chamado de existencialista, tá bom? Então, ser tem inúmeras, infinitas possibilidades. O Dasein, ele joga com o mundo. Como assim? Porque ao mesmo tempo em que o mundo tem situações que ele não controla, através das escolhas, através das possibilidades de ser, ele consegue então jogar com esse mundo. O mundo dá a ele uma situação, ele então é livre para agir de determinado jeito e tentar mudar essa situação. Então, segundo Heidegger, esse que é o jogo que o Dasein faz com o mundo. O mundo dá a ele uma situação e ele reage de outra forma. O mundo dá a ele outra situação e ele reage. Por quê? Embora ele não possa mudar o mundo, ele pode mudar sua atitude diante do mundo. Isso já é uma mudança. Isso já é uma construção. Então esse é o jogo que acontece entre o homem e o mundo, cada um mudando ao seu jeito. Bem, o homem então é obrigado a dar sentido à sua vida, a dar sentido à sua existência e não seguir o fluxo. Como assim, Samuel? Dar sentido à sua existência? Beleza. Eu tenho uma notícia para vocês que infelizmente vocês vão morrer, tá bom? É uma fatalidade. Segundo Heidegger, é a maior certeza que o homem tem e é aquilo que marca toda a sua existência, porque enquanto o homem existe, ele sabe que ele vai deixar de existir um dia e isso causa nele uma angústia. E essa angústia existencial de estar se aproximando cada dia mais à morte é o que marca a existência humana, esse sofrimento humano. Mas, sabendo que vai morrer, ele então tem que buscar dar sentido e fazer sua vida valer a pena. Como assim? Buscar compreender o sentido dos atos que ele realiza. Vocês estão estudando.
Para que vocês estão estudando? Ah, Samuel, eu estou estudando para passar na faculdade. Para que passar na faculdade? Ah, para fazer um bom curso e ser um bom profissional. Para que ser um bom profissional? Ah, que eu quero ser médico, sei lá, quero ser engenheiro civil e ganhar muito dinheiro. Para que ganhar muito dinheiro? Para ter uma vida confortável, tranquila e sem preocupações. Então não era mais fácil não ter que estudar nada disso e ter uma vida simples em casa? Ou você ter uma vida tranquila e sem preocupações, sem esse trabalho todo? Então a sua ação ela tem que ter um sentido maior que isso. E é isso que Heidegger diz. Você tem que buscar o sentido da sua ação. Não apenas seguir o fluxo. Não é só porque todo mundo estuda que você tem que estudar. Você tem que perguntar o quê? Estudar vai me fazer feliz? Para que eu quero ser médico? Para que eu quero ser engenheiro? Para que eu quero isso? Não é só fazer, é o para quê. Qual é a utilidade disso para mim? Porque se for só para ficar rico e você ter uma vida tranquila, um lavrador lá dentro do Corvo Grande, hora dessa, tem uma vida muito mais tranquila que os médicos da capital, eu tenho certeza para vocês. Então, por isso as pessoas se frustram, porque elas buscam algo que elas não pensaram os seus motivos para chegar lá. Elas realizam ações impensadas, seguindo o fluxo, e depois quando elas chegam onde elas pensavam que chegariam, elas se frustram, que não era aquilo que elas queriam. Por quê? Você não deu sentido à sua existência. Isso causa frustração. Beleza? Então, você deve pensar a sua existência e pensar os seus atos. Tá, eu vou estudar, mas porque eu acredito que o conhecimento vai ser bom para mim e eu quero ser um profissional de sucesso, porque eu vou ser feliz sendo médico. Eu vou ser feliz sendo professor. Eu tenho prazer em dar aula, é uma alegria dar aula. Então eu estudo para isso. É uma alegria poder salvar vidas. É uma alegria poder mudar o mundo de uma forma ou de outra. Você deve buscar dar sentido às suas ações. Se você consegue dar sentido às suas ações, você vai ser uma pessoa motivada. E isso que ele vai chamar de existência autêntica. Uma existência pensada, com fins claros e desejados pela pessoa. Ao contrário, uma existência inautêntica é uma existência que segue o fluxo. Todo mundo estuda? Eu estudo. Todo mundo presta vestibular? Eu também presto. Todo mundo vai fazer direito? Eu também faço. Aí no final você chega onde você não queria. Porque como dizia o coelho do Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. Tá bom, meninos? Então lá na página 17, tem quanto tempo de aula, Sueli? Minha irmã? 7 minutos. Era minha auxiliar. Então tá bom. Então vocês vão ver isso muito claramente lá na página 17 também. Vou ler com vocês um trecho de uma obra dele, tá bom? Porque eu acho que alguns de vocês não vão ler, então a gente vai ler junto. Beleza. Não que eu suspeite de vocês, né, gente? Porque é claro que eu acredito que vocês nem tudo tem na apostila. Na parte verde lá. A ausência de pensamento é um hóspede sinistro que, no mundo atual, entra e sai de toda parte. Pois hoje toma-se conhecimento de tudo pelo caminho mais rápido e mais econômico. No mesmo instante e com a mesma rapidez, tudo se esquece. A crescente ausência de pensamento assenta, por isso, num processo que corrói o âmago mais profundo do homem atual. O homem atual está em fuga do pensamento. Em fuga aos pensamentos é a razão da ausência de pensamento. Contudo, tal fuga ao pensamento deriva do fato de um homem não querer ver, nem reconhecer esta mesma fuga. O homem atual negará mesmo redondamente essa fuga ao pensamento. Afirmará o contrário, dirá, e com pleno direito, que em época alguma se realizaram planos tão avançados, se realizaram tantas pesquisas e praticaram investigações de forma tão apaixonada como atualmente. A sua particularidade consiste no fato de que, quando concebemos um plano, investigamos ou organizamos uma empresa, estamos sempre em condições prévias de considerarmos em função de um objetivo que pretendemos atingir. Contamos antecipadamente com determinados resultados. Este cálculo caracteriza todo o pensamento planificado e investigador. Esse pensamento continua a ser o cálculo, mesmo que não se opere com números, nem recorra a máquinas de calcular, nem a um dispositivo para grandes cálculos. O pensamento que calcula faz cálculos com possibilidades continuamente novas, sempre com maiores perspectivas e simultaneamente mais econômicas. O pensamento que calcula corre de oportunidade em oportunidade. O pensamento que calcula nunca para, nunca chega a meditar.
O pensamento que calcula não é um pensamento que medita. Não é um pensamento que reflete sobre o sentido que reina em tudo que existe no mundo. E esta é a reflexão que nós referimos quando dizemos que o homem foge do pensamento. O pensamento que calcula é aquele pensamento que pensa apenas em resultados, em atingir marcas, em atingir objetivos. E não pensa sobre aquilo que eu estou realizando, se realmente é aquilo que eu quero, se realmente isso é certo. Esse é o pensamento que medita no sentido das coisas. O pensamento que calcula que é apenas metas e resultados. Essa é a distinção que ele faz. Beleza? Como tarefa para casa, vocês vão fazer a número 1 e a número 2, tá bom? E vocês vão fazer a análise de uma letra de uma música, que eu vou enviar o link no grupo, tá bom? A música ela chama Monstros, um cantor que muito bom. E se vocês falarem que não gostam dele, vai perder ponto comigo. É o João, tô brincando, mas é sério. Vocês vão fazer uma análise da letra da música deles, tendo em base a filosofia existencialista. Ou seja, vocês vão pegar a música deles, vocês vão ler, e vão tentar relacionar a música dele com o conteúdo. Onde é que ele fala sobre existencialismo? Onde é que ele fala sobre construção de si? Qual o trecho da música que nos lembra o pensamento de Heidegger, de Simone de Beauvoir e assim por diante? Então vocês vão fazer essa análise dessa música e vão escrever uma redação de 20 linhas mais ou menos, tá bom, gente? De 20 a 25 linhas, tá? A redação. E vão entregar para mim, mandar foto, tá bom? Fazendo uma análise do sentido existencialista da letra dessa música, tá certo? Então, abraço e até mais.